Continuando com nossa aula a respeito de ângulos, vamos estudar agora ângulos opostos pelo vértice e ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais. Quem perdeu a primeira aula, eu vou colocar o card aqui em cima para vocês observarem e assistirem à aula passada. Na aula passada a gente falou a respeito de ângulos complementares e suplementares. Bem, vamos iniciar nossa aula de hoje. Encontre o valor de x e de y na figura. Então observe o seguinte, aqui nós temos duas retas e o encontro dessas duas retas nós vamos chamar de vértice. Aqui, essas duas retas, elas formam quatro ângulos. Esse ângulo aqui da direita mede 3x mais 7, o ângulo da esquerda mede 5x menos 15 e esse ângulo aqui de cima mede y. Esse ângulo aqui é igual a esse, porque a abertura aqui é a mesma. E esse ângulo aqui de cima é igual ao ângulo de baixo. Então nós chamamos esses ângulos de ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos que estão em lados opostos. Por exemplo, aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado de cima e aqui é embaixo. Então eu posso dizer que esse ângulo é oposto pelo vértice em relação a esse e eles são exatamente iguais. Esse ângulo da esquerda tem a mesma abertura desse ângulo da direita e esse ângulo de cima tem a mesma abertura do ângulo de baixo. Então, para a gente resolver encontrar o valor de x é muito simples, é só dizer que isso é igual a isso. Então a gente tem 5x menos 15 é igual a 3x mais 7. Para resolver, aqui é negativo, a gente soma 15 dos dois lados, vai ficar somando 15 aqui, desaparece esse 15, somando 15 com 7 dá 22. Para encontrar o x, a gente elimina o 3x, como aqui é positivo, diminuindo 3x daqui e diminuindo 3x daqui, vai ficar 5x menos 3x dá 2x, eliminou esse, igual a 22. Aí eu divido 22 para 2 dá 11. Então encontramos o valor de x, que é 11. Aí fica fácil de encontrar esse ângulo. Por quê? Porque esse ângulo é 5 vezes x menos 15. 5 vezes 11, que é o valor de x, menos 15. 5 vezes 11 é 55, menos 15 dá 40 graus. Esse ângulo aqui é 40. Obrigatoriamente, esse outro ângulo vai ter que ser 40 também. Fazendo a conta, 3 vezes 11, que é o valor de x, mais 7. 3 vezes 11 dá 33, mais 7 dá 40. 40 igual a 40. A gente já encontrou o valor de x, está faltando agora encontrar o valor de y. Perceba que o y é esse ângulo aqui. Ora, esse ângulo é y. E esse ângulo eu já conheço. Esse ângulo aqui é 40. Então, se eu somar os dois, perceba que aqui é a metade de uma volta completa. Isso é, na verdade, um ângulo raso, que mede 180 graus. Então, se eu somar y com 40, dá 180. Y mais 40 é igual a 180, é só eliminar 40 daqui e eliminar 40 daqui que eu tenho 140. Então esse é o valor de y. Encontramos aqui o valor de x e y como foi pedido no problema. Agora vamos falar a respeito de ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais. Observe que aqui eu desenhei duas retas vermelhas que são paralelas, ou seja, por mais que eu prolongue essas retas, elas nunca vão se encontrar. E aqui eu tenho uma reta transversal. Essa reta ela é concorrente com essas duas retas, se encontrando nesses dois pontos, esse ponto e esse. Entre essas duas retas, eu vou dizer que essa região aqui é uma região interna. E eu vou pintar essa região aqui para que fique bem destacado. Essa região aqui de cima é a região externa, assim como essa região aqui de baixo também é a região externa. Então a parte interna é essa parte pintada, porque ela está entre as duas paralelas. Então a primeira coisa que a gente vai aprender é o que são ângulos correspondentes. Aqui eu destaquei dois ângulos, esse ângulo aqui e esse ângulo. Esses dois ângulos, eles são chamados de ângulos correspondentes. Por quê? Porque observe que ele tem a mesma correspondência. Esse ângulo ele está acima da paralela, esse também está acima. E esse ângulo está à direita dessa reta azul aqui, essa reta transversal, e esse ângulo também está à direita da reta transversal. Então, o endereço, a correspondência desse e esse é exatamente o mesmo. Está acima da paralela, está acima da paralela, está à direita da transversal, está à direita da transversal. Então isso significa que são ângulos correspondentes.
Da mesma forma, a gente tem esse outro ângulo que eu destaquei aqui em verde. Esse ângulo, que eu chamei de B e F, eles também são correspondentes, porque eles estão abaixo da paralela, esse também está abaixo, está à esquerda e à esquerda da transversal. Então, B e F também são correspondentes. Da mesma forma, a gente tem esses dois outros ângulos, o ângulo D e o ângulo H. Veja que esse outro ângulo ele está acima da paralela, esse também está acima da paralela. E está à esquerda da transversal e esse também está à esquerda. Portanto, D e H são correspondentes. Do mesmo modo, são os ângulos C e G. Esse ângulo aqui está abaixo da paralela, esse também está abaixo. Ele está à direita da transversal, ele também está à direita. Então, eles têm a mesma correspondência. Ou seja, esses pares de ângulos aqui são todos correspondentes, logo possuem a mesma medida. Então A é igual a E, B é igual a F, D é igual a H e C é igual a G. Agora vamos ver o que são ângulos alternos internos. Alternos significa o quê? Que estão em lados alternados. E interno é porque estão nessa região interna, que eu destaquei aqui. Quem são esses ângulos? Vamos lá. Esse ângulo A aqui e esse ângulo F, eles estão na região interna e são alternos. Por que são alternos? Porque um está do lado direito e outro está do lado esquerdo da transversal. Então é alterno e interno, porque está interno às paralelas. Esses outros dois ângulos também são alternos internos, pois estão internos às paralelas, estão nessa região interna, e são alternos, porque o D está à esquerda e o G está à direita da transversal. Logo, a gente pode concluir que A é igual a F e D é igual a G. Esse ângulo aqui é igual a esse e esse é igual a esse. Agora vamos para os ângulos alternos externos. Olha, veja que a gente vai falar de externos, ou seja, essa região aqui que está acima da paralela e essa outra que está abaixo. Vamos destacar aqui esses dois ângulos, o ângulo B e o ângulo E. Esses dois ângulos, eles estão alternos, porque um está à esquerda e outro está à direita da transversal, e eles são externos porque estão na região externa das paralelas. Do mesmo modo, a gente tem o ângulo H e o ângulo C. Esses dois ângulos, eles são alternos, um está à direita e outro está à esquerda, e estão na região externa. Assim, a gente tem o ângulo B é igual ao ângulo E, como diz aqui, e C é igual ao ângulo H. Continuando, a gente tem os ângulos colaterais internos, que são ângulos colaterais internos. São ângulos em que a soma deles dois dá 180 e se eles são internos é porque estão nessa região interna. Então vamos ver aqui quem são esses. O ângulo A e o ângulo G, eles estão na região interna e são colaterais. Por que eles são colaterais? Porque esse ângulo somado com esse dá 180. Veja, esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo e se eu somar esses dois dá 180. Portanto, esses dois ângulos são colaterais internos. E esse ângulo F e o ângulo D também são colaterais internos. Se eu transportar esse ângulo para cá, a gente vê que se eu somar esses dois dá 180. Então a soma de A com G está aqui é 180 e a soma de D com F também é 180. Esses são os colaterais internos. Agora vamos ver os colaterais externos. Aqui eu tenho o ângulo C e o ângulo E. Esse ângulo é colateral a esse, pois eles estão externos à paralela e, nesse caso, se eu pegar esse C e transportar ele para cá, a gente vê que a soma deles dois dá 180. Da mesma forma, vai ser o ângulo B e o ângulo H. Se eu transportar esse ângulo para cá, eu vou ter que esses dois ângulos aqui são de 180 graus, são suplementares, então a soma deles é também 180. Então a gente tem C mais E é 180 e B mais H também é 180. A gente já viu os ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Qualquer coisa você volte o vídeo para ver direitinho cada um deles. E agora nós vamos responder algumas questões baseadas nesse conhecimento. Então agora vamos responder a questão. Determine o valor de x sabendo que R é paralelo a S. Aqui eu tenho essa reta R e aqui eu tenho a reta S. Elas duas são paralelas. Portanto, essa reta T é uma transversal.
Aí, observe que aqui a gente tem esse ângulo e esse ângulo. Veja que se eu transportar esse ângulo para cá, a soma desses dois dá 180. Isso significa que esses dois ângulos são ângulos colaterais internos. Então, se eu somar esse ângulo com esse, dá 180. Então, é só arrumar a equação que a gente tem 3x mais 15 mais x mais 25 é igual a 180. 3x mais x dá 4x e 15 mais 25 dá 40. Agora, eliminando 40 dos dois lados, eu vou ter 180 menos 40 dá 140. Dividindo 140 para 2, eu tenho 70. O valor de x aqui é 70. Portanto, encontramos o valor de x como pedia a questão. Agora, outro problema. Determine o valor de x na figura abaixo. Observe que esse problema é diferente do problema que a gente acabou de responder. No problema passado, a gente tinha esse ângulo e tinha esse. Esses dois ângulos aqui são colaterais internos. Agora eu tenho esse ângulo e tenho esse. Veja que a correspondência é a mesma. Esse ângulo está acima da paralela, esse também está acima da paralela. E ambos estão do lado esquerdo da transversal. Se eu levar esse ângulo para cá, esse ângulo aqui vai coincidir com esse. Então, eu posso dizer que esse ângulo é exatamente igual a esse outro ângulo aqui. Então, a equação que a gente monta é assim. 5x menos 48, que é esse ângulo, é igual a 3x mais 12. Para resolver esse problema, eu tenho que eliminar o 48. Como ele é negativo, eu tenho que somar. Então, vou somar 48 aqui e somar 48 aqui. Somando 48, desaparece. 5x é igual a 3x. Somando 12 com 48, dá 60. Agora eu tiro 3x daqui e tiro 3x também daqui. Vai ficar 2x. 5 menos 3, 2. Agora dividindo 60 para 2, dá igual a 30. Para encontrar esses ângulos é simples. Basta você substituir o valor de x em cada equação dessa. Então a gente tem 3 vezes x, que é 30, mais 12. 3 vezes 30 é 90, mais 12 dá 102. Esse outro ângulo vai ser 5 vezes 30, que é o valor de x, menos 48. 5 vezes 30 dá 150, 150 menos 48 dá 102. Esse ângulo é 102 e esse ângulo também é 102. No próximo problema a gente tem o seguinte. Sabendo que R é paralelo a S, R é essa reta e S essa outra reta. E T é uma reta transversal, a reta T é essa daqui. Calcule o valor de x. Esse ângulo aqui, ele está à esquerda da transversal e esse está à direita, portanto são alternos. E eles são externos. Se você transportar esse ângulo para essa região, esse ângulo é exatamente igual a esse. Logo, esses dois ângulos são iguais. Então vou dizer que 5x mais 5 é igual a x sobre 2 mais 30. Então, eliminando 5 dos dois lados, a gente tem, tira 5 daqui, tira 5 daqui. 30 menos 5 dá 25. Agora, como eu quero encontrar o valor de x, eu vou ter que eliminar a metade de x. Como é que eu elimino? O sinal é positivo, eu diminuo, fica negativo. Vou diminuir x sobre 2 daqui e vou diminuir x sobre 2 daqui. Então, vai ficar assim. Agora, para resolver esse problema, veja que aqui o denominador é 1 e aqui é 2. Encontro o MMC de 1 e 2, que é 2, e vai ficar assim. MMC é 2, 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 1 dá 2. Então, veja que o denominador é igual agora. E aqui a gente tem 2x menos 1 dá 1x. 2 menos 1 dá 1, repete o denominador. Esse 2 está dividindo, vai multiplicar, então eu tenho que x é igual a 2 vezes 25, 50. Então encontramos o valor de x, agora é só substituir para encontrar cada ângulo. Veja que x mais 5 é 50 mais 5, porque o valor de x é 50, que dá 55, esse ângulo é 55. E esse daqui vai ser 50, que é o valor de x, dividido por 2, mais 30. 50 dividido por 2 dá 25, 25 mais 30 dá 55. Então, esses dois ângulos aqui é 55. Portanto, a gente acabou de resolver o problema, encontrando o valor de x e também encontrando os ângulos que estão aí representados. Por hoje é só, espero que vocês curtam o vídeo e compartilhem para que outras pessoas possam assistir. Muito obrigado e até outra oportunidade.